do Senhor a todos. Que bom é estarmos na casa do Senhor, amém? Mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nesta casa, nesse dia tão especial. Os irmãos fiquem à vontade, tomem assento. Hoje, de fato, um dia especial, além de ser um domingo, dia de estar na casa do Senhor, mas é também o 7 de setembro, né, o feriado de independência, dia da pátria, né? Entendemos também que a falta de alguns irmãos é por ocasião dessas festividades também que ocorrem ali no Lago Municipal, né? Então, muitas escolas, né? Então, os pais têm os filhos aí, muitas vezes participam, né, de muitas atividades ali no lago, por ocasião do desfile ali do 7 de setembro, e nós reconhecemos também a importância também de estar presente nesses eventos, né? É importante fazermos menção disso. Neste trimestre, né, como os irmãos sabem, quem tem a revista aí em mãos, nós estamos nos inclinando, né, a estudar esse tema tão especial, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né, e são vários os temas que compõem essa matéria, né, até aqui, só para fazermos um breve apanhado aí do que já estudamos até aqui, né? Na lição 1 tivemos aí a igreja que nasceu no Pentecostes, na lição 2 a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, na lição 3 uma igreja fiel à pregação do Evangelho, e os irmãos podem aí, com esses temas, ir fazendo um paralelo a nós, né, como igreja. Será que nós somos uma igreja que se assemelha, né, à igreja de Jerusalém? Na lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Na lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Na lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Na lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas, ou seja, é uma igreja que não está isenta de problemas, né? Ela tem problemas, né? Mas ela enfrenta os seus problemas. Na lição 9, uma igreja que se arrisca. E hoje estudaremos então na lição 10, a expansão da igreja. E que o Senhor seja glorificado por esse tão rico tema, né, que nos foi proporcionado. Entendo que vivemos, né, em tempos e numa nação que, para a glória do Senhor, né, e pela graça dele, nós temos a oportunidade, como bem disse o pastor Marcos aqui, né, a oportunidade, né, a dádiva, né, de virmos à igreja, né, vocês observem só a riqueza disso, né. Nós estamos hoje num templo, né, numa igreja que tem uma placa ali fora dizendo que aqui é uma igreja, ela está de portas abertas, né, estamos num culto público, né, onde qualquer pessoa que estiver ali pode adentrar, pode se assentar nos bancos, pode ouvir a palavra. Nós temos a oportunidade de trazer nossas Bíblias nas mãos, né, andar pelas ruas, né, com a Bíblia na mão, né, a polícia não vai parar de te prender porque você está carregando a Bíblia, né, não vai ter exército aí para te prender porque você está com a Bíblia na mão. Obrigado. Então nós temos uma liberdade de culto, né, e chega a ser, né, eu não gosto de usar essa palavra, mas para a nossa realidade, e comparado, né, com outros irmãos mundo afora aí, chega a ser até um luxo, né, chega até um luxo para nós, a estrutura que nós temos aqui para vir a esta casa, sentar, meditar, né, num ambiente agradável, com cadeiras confortáveis, né. Hoje não está o ar ligado porque não precisa, mas no dia de calor está um ar-condicionado ligado, né. Nós temos toda uma estrutura de som, de iluminação aqui, para minimamente termos um conforto, né. Tem até café da manhã, né. Você imagine só. Tem gente que vem só para o café da manhã, mas não tem problema, vem, já ouve a palavra. Então você veja que chega a beirar um luxo, né? Um luxo que nós temos essa oportunidade de ter. E igrejas, né, mundo afora, aí, irmãos mundo afora, aí, muitas vezes não tem nem a Bíblia completa. Tem um pedacinho da Bíblia lá, um texto que foi rasgado, escondido ainda, coloca dentro da roupa,
já vi relatos de gente que, né, em países perseguidos, aí China, né, Coreia do Norte, né, que tem um pedacinho ali da palavra, a pessoa vai lá, rasga um texto porque foi que conseguiu e esconde até dentro da roupa íntima, de tal é o nível de perseguição, né? Então, nós temos realmente essa oportunidade de estarmos aqui, mas isso também não significa que, por estarmos nesta comodidade, né, e nós sempre temos que voltar a essa reflexão, né, não é por isso que nós não temos problemas, não temos dificuldades, e que, de certa maneira, não temos perseguição, né? A perseguição, ela é inerente, né? Você fala em igreja, você fala em perseguição, né? Você fala no Evangelho, você fala em um mundo espiritual que se levanta para se contrapor a essa pregação, a esse Evangelho. Então, nós não podemos ter também a falsa impressão de que está tudo bem, né? Ontem nós tivemos aqui, quem esteve presente, nós estivemos participando aqui da reunião geral de obreiros do campo, né? E muito me deixou feliz algumas falas aqui do nosso pastor presidente, pastor Vicente Mariano. Por exemplo, né, ele cita, né, essa obra, né, do templo sede, né, que está sendo construída aqui ao lado, né? Pode parecer só uma obra, né? Só uma obra ali de concreto né, tijolos, enfim, né? Mas, citando ali uma situação que aconteceu, de alguns enviados do diabo que se levantaram aí para vir aqui incomodar a obra, né? Então, eu acredito, isso me deixou feliz, porque assim, se está incomodando, né, então quer dizer que está dentro da vontade do Senhor, né? Então, veja que não estamos falando nem de pregação, estamos falando de construção de um templo. A construção de um templo já incomoda pessoas, né? Já incomoda pessoas que se opõem à pregação do Evangelho, né? Um outro exemplo que foi citado, a Marcha para Jesus, né? Ontem nós tivemos aqui a presença do nosso prefeito, Mário Costenaro, que veio aqui, né, junto com a sua equipe, que, né, nesta mesa aqui assinou, né, então a lei que estabelece que a Marcha para Jesus agora entra, né, tem uma lei própria dentro do município, que a Marcha para Jesus entrou dentro do calendário oficial do município. Você veja que isso não é uma vitória da Igreja Assembleia de Deus, é uma vitória de todos os cristãos, né, independente da sua denominação, porque é a oportunidade, né, legal que nós temos, né, o amparo legal que nós temos de sair nas ruas da cidade declarando que o Senhor Jesus, né, é o nosso Salvador, que o Senhor Jesus ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E quando nós temos esse amparo legal, isso nos dá uma segurança também. Mas isso não significa que não há perseguição, né, que não há pessoas que se levantem contrário a isso, tentando se interpor, tentando atrapalhar esse agir de Deus, né? Mas como nós bem sabemos, né, como foi citado aqui ontem pelo pastor Oséias, né, que teve seu momento de fala aqui enquanto vereador dessa cidade, também ele cita aquele texto, né, que o inimigo se levanta, ele vem por um caminho, mas quando Deus está no negócio, ele sai correndo por 7 caminhos, né? E foi assim que tem acontecido no nosso meio. Então, não é pelo fato que nós temos uma liberdade, né, de virmos a esta casa com as portas abertas, que não há uma perseguição. Existe sim uma perseguição à igreja brasileira, uma perseguição algumas vezes velada, né, algumas vezes camuflada, mas nós observamos, é só você ligar lá nos canais lá dos nossos deputados federais, né? Você vai pegar ali algumas falas assim que você observa e fala, parece o diabo que está falando ali, né? Se colocando contrário a qualquer expressão que a igreja, né? A igreja como um corpo de Cristo manifeste em prol da família, né? Manifeste em prol dos bons costumes, né? Então, pessoas que se contrapõem a qualquer coisa que seja boa, né, que seja agradável a Deus, então nós podemos observar que existe sim uma oposição, né, contra as coisas de Deus, contra os assuntos de Deus, então nós devemos estar sempre atentos a isso. Há um tempo atrás eu estava verificando ali, você tem a lista, né, de países, né, com maiores perseguição a cristãos, né? Você tem lá, né, a Coreia do Norte, a China, né?
países ali do Oriente Médio, como o Irã, né, vários países ali aparecem nessa lista como os primeiros da lista ali, né? Mas um país que me chamou muito a atenção, onde a igreja está sendo muito perseguida, é, por exemplo, o México. O México é um país, como todos nós sabemos, um país com uma base cristã, né? Uma base cristã, mas é um país é um país politicamente inclinado à direita atualmente, né? Existe ali, né? E isso não significa, né? E isso é importante a gente também refletir, né? Estava conversando com o irmão ali um pouquinho antes do culto, né? Falando de algumas questões e posicionamentos políticos, alguma coisa assim, mas nós sempre temos que entender que a perseguição da igreja ela não pode estar só na nossa mente atrelada que a perseguição ocorre quando determinado grupo político está no poder, né? Não, né? A perseguição à igreja, né? Você observe que a igreja ela surge no Império Romano, né? No Império Romano. O que é o império, né? O império é um reino, né? Que tem ali o seu imperador, o seu rei, né? E de certa forma podemos entender que é um modelo de governo inclinado a um modelo conservador, né? É um modelo conservador, né? O império, a monarquia, né? E a igreja ela surge dentro desse contexto. E mesmo assim ela foi grandemente perseguida. Então, a perseguição da igreja ela não está atrelada somente à questão do governo ser de direita ou do governo ser de esquerda, né? Ela existe sim, né? Uma inclinação maior, né? Quando determinados grupos políticos, né? Tomam o poder, né? E tem uma visão contrária, mas se você for observar, né? E isso são relatos que a gente ouve também, né? Durante o regime militar, aqui mesmo no Brasil, o regime militar é um regime de conservador, né? É um regime de direita, mas muitos irmãos, né? Na época foram perseguidos, porque andavam com as suas Bíblias, né? Porque eram tidos como pessoas retardadas. Não, o crente é uma pessoa retardada, uma pessoa que lê a Bíblia e fica louco, né? Era o que se dizia naquela época. E vários dos senhores acredito que tenham vivido essa fase. Talvez não tenha sido uma perseguição lá de ser preso e tal, mas tinha um preconceito. Então existia uma perseguição. Existia um preconceito, por exemplo, de um crente lá na década de 50, de 60, de assumir um cargo público, né? Eram raro os crentes que assumiam determinados cargos públicos, né? Quem dirá cargos mais proeminentes. Por quê? Porque existia uma resistência, né? Então, os senhores observem que essa perseguição ela não está só atrelada à questão de ser de direita, de esquerda, né? Mas sim há uma oposição que vem do mundo espiritual, né? O mundo espiritual é que manifesta essa oposição ao Evangelho. Pois bem, por que eu disse isso, né? Porque todo esse tema, né, quando nós falamos do tema Igreja em Jerusalém, a gente precisa estar ciente do que essa igreja passou e como essa igreja se comportou naquele período, né? E é importante a gente fazer esse paralelo, né? Como é que a igreja de Jerusalém agiu diante de determinados temas, como nós, como igreja, na atualidade, reagimos e nos colocamos diante de determinadas circunstâncias, de determinadas situações. Amém até aqui, irmãos? Pois bem, nós temos ali o nosso texto bíblico de Atos, capítulo 8, né? Dos versículos 1 ao 8 e depois dos versículos 12 ao 15. Nós já vamos ler, né? Mas é importante, antes de nós entrarmos no texto propriamente, lembrarmos sempre do contexto que nos leva a esse texto, né? Então, nós temos há alguns meses, né? Eu imagino que sejam alguns meses antes, nós temos a situação do Senhor Jesus sendo crucificado, morto, sepultado, aí o Senhor ressuscita, certo? Por um período de mais de 40 dias, né, citado, né, 40 dias em que o Senhor Jesus, então, após a ressurreição, ele vai aparecendo, né, ele vai aparecendo para os seus discípulos, ele vai aparecendo para os discípulos ali no caminho de Emaús, ele aparece para Tomé, aparece para as mulheres, né, para Maria, enfim, para todas as mulheres, vai fazendo algumas declarações ali, até que, após, né, os 40 dias, então ele dá as últimas instruções, enquanto ainda com eles em corpo, né, com a igreja ali. Então ele os orienta que eles deveriam se dirigir a Jerusalém e permanecer aí,
né, permanecer em Jerusalém. Ele não disse por quanto tempo, ele não disse também o motivo por quê, mas ele disse que era para aguardar em Jerusalém, né? Eu até me recordo ainda que eu ministrei aqui a primeira lição, né, a primeira lição desse trimestre, que é uma igreja que nasce no Pentecostes, né, e vale a pena lembrar disso. Na ocasião que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, né, quando ele sobe, estavam ali reunidos algo em torno de 500 pessoas. Então, 500 pessoas viram o Senhor Jesus subindo, sendo encoberto pelas nuvens, e dali ele dá as últimas orientações dele, né? Em Jerusalém, quando o povo estava reunido ali, não tinham mais do que 120 pessoas. Quer dizer, dos 500 que estavam lá, quando viram ele subir, somente 120 ficaram em Jerusalém. Quer dizer, 120 foram os que de fato obedeceram, ou que escutaram, olha, ele mandou ir para Jerusalém, então vamos para Jerusalém e permanecer lá, né? E vários dos que estavam ali vendo, isso está relatado em Atos, né? No capítulo 1 ali, você pode ler, vários dos que estavam ali vendo o Senhor Jesus na frente deles, ressurreto, vivo, né? Com as chagas, né? Com as mãos furadas, né? Com o seu lado furado, né? Mas vivo ali na frente deles, vários dos que estavam ali diziam uns aos outros: será que é ele mesmo? Será que é Jesus? Não, deve ser outro. E vários duvidavam, mesmo vendo o Senhor Jesus ali falando, né? E observem que após a sua fala ali, a sua orientação, ele é elevado aos céus. Ele é elevado aos céus fisicamente. Então é algo que chama muito a nossa atenção, né? Porque de fato aquelas 500 pessoas, só 120 foram e ficaram em Jerusalém e aguardaram ali então a descida do Espírito Santo sobre eles, e ali eles foram então batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e esse, né, é o grande sinal do batismo com o Espírito Santo. E após esse momento, né, que eles foram batizados com o Espírito Santo em Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, né, 50 dias depois da morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, 50 dias depois eles foram, né, a igreja realmente ela é criada, ela é estabelecida, né, ela é fundada a partir daquele momento. E logo depois que eles são revestidos ali, uma grande conversão em massa acontece, né? De imediato ali 3.000 almas, né? Citado também em Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas se convertem, aceitam a Cristo, recebem, né, esse evangelho como sendo a verdade por parte do Senhor, e descem também as águas, são batizados e também posteriormente foram sendo, né, batizados com o Espírito Santo. Então observe que de 120 passa para 3.000 membros, né? Então, eu imagino que é algo assustador também, humanamente, é uma visão assustadora, né? Você ter um grupo pequeno, né? Um grupo mais ou menos, um pouco mais do número de pessoas que tem aqui agora, de repente passa para 3.000. E imagino que isso começou a chamar a atenção novamente das autoridades, que haviam supostamente se livrado de Jesus, né, mas agora os discípulos continuavam, né, continuavam com a pregação e ainda com mais poder, com mais ímpeto, né, porque Jesus mesmo declarou, falou: as obras de vocês vão ser maiores do que as minhas, né, não por causa do poder em si, mas por causa do tempo, né, porque Jesus teve um ministério extremamente curto, né, de apenas 3 anos e meio, enquanto que os apóstolos, né, cada qual ali teve ali seus 30, 40, 50 anos de ministério, enfim, diante das perseguições. E logo em seguida ao dia de Pentecostes, a fundação da igreja, surge, né, despontam algumas lideranças, entre eles Estevão, né, o jovem Estevão começa então a ministrar no templo, se contrapor aos religiosos, né, aos saduceus, aos fariseus, e não apenas na pregação, né, mas na manifestação de sinais, prodígios, maravilhas, milagres, né? Então, cheio do Espírito Santo, aquele jovem ministrava e pregava o evangelho com toda a autoridade
no meio do povo, né? E aquilo começou novamente a incomodar, né? Aquele número exorbitante, né, de judeus que iam se convertendo, mas também de estrangeiros, né, que iam vendo aquela situação toda e foram se convertendo. Então eles pegam, assassinam Estevão, né? Você conhece bem essa passagem, né, que levaram ele para um local, né, fizeram, entre aspas, um julgamento dele, foi apedrejado ali e morto, né? Então é nesse contexto que vem a nós esse tema, né, a expansão da igreja. Os crentes estavam morrendo, sendo perseguidos, mas a igreja continuava crescendo. Não parece algo contraditório, né? Contraditório, né? Porque se você é perseguido, se você está vendo pessoas sendo mortas, a igreja continua crescendo, então é para mostrar que o crescimento da igreja ela não depende dos homens, ela depende unicamente da vontade de Deus, né? É Deus que deseja que a igreja continue avançando, continue crescendo, né? É uma declaração do próprio Cristo, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? E às vezes nós entendemos até esse texto de uma maneira até distorcida, né? Achando que a igreja está trancada dentro de um templo e o inferno está tentando entrar. Não, é ao contrário, a intenção é contrária. O inferno é que está trancado com medo e a igreja que avança contra as portas do inferno, né? Esse é o intuito, né? E é nesse contexto então que nós chegamos a esse texto de Atos 8. Vamos ler juntos? Em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1, você pode acompanhar na sua revista, ou se os irmãos quiserem projetar aí por gentileza, Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: E também Saulo consentiu na morte dele, né? Na morte de quem? Na morte de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. No versículo de número 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então esse é o contexto em que se desenvolve a nossa matéria de hoje. Então, o que é uma pergunta, né, que a minha revista aqui traz, né? O que nós faríamos se nós fôssemos perseguidos hoje, né? Isso considerando o que já foi colocado, né? Vivemos num país onde, pela graça de Deus, né? Não por escolha dos homens, né? Mas pela graça e unicamente pela graça de Deus, num país livre, né? Onde nós podemos livremente transitar, professar nossa fé, né, carregar nossas Bíblias. Se um de nós quiser ali na praça pública hoje fazer uma pregação, você é livre, ninguém vai te incomodar, né? O que nós faríamos, né? Você já parou para pensar como seria a nossa vida, né, se hoje nós tivéssemos, né, que sair correndo daqui, do lugar que nós estamos, sem ter a oportunidade muitas vezes nem de passar em casa,
né, sem ter a oportunidade de pegar e fazer uma mala para poder passar um tempo fora, não. Estamos falando de perseguição, né? O texto diz ali que próprio Saulo, né, depois veio a ser Paulo, né, entrava nas casas das pessoas, arrastava as pessoas para fora das suas casas, famílias inteiras, né, homens, mulheres, crianças, arrastava e lançava na prisão, né? E o que você acha que acontecia com essas pessoas na prisão? Vocês acham que essas pessoas depois elas eram soltas para voltar a uma vida normal? Não eram, essas pessoas eram condenadas à morte, né? Se não pelos judeus da época, né, pelos fariseus, por Roma, né, por própria Roma, para mostrar ali que era um exemplo a ser dado. Esses cristãos aí precisam aprender, né? Então davam essa lição e tentando impregnar o medo, né, o medo no coração das pessoas. Você já parou para pensar o que seria de você hoje se você não pudesse nem passar em casa mais para ver sua esposa, seus filhos, para ver seus pais, e tiver que sair correndo daqui para algum lugar que você não sabe, né? Você não sabe se na próxima cidade a situação vai estar pior ainda. Você não sabe se amanhã ou daqui a pouco você vai ser preso, se você vai ser morto, né? Nós estamos falando desse tipo de perseguição. E muitas vezes nós somos acomodados, né, ao nosso modo de viver, né? Nós somos, né, tá tudo bem, né? Nós temos uma segurança, entre aspas, uma segurança que muitas vezes é prejudicial a nós. Nós, como igreja, eu acredito que nós temos que sempre refletir nisso e pensar nessa possibilidade, né? Eu acredito, né, sou defensor, e assim como a doutrina da Assembleia de Deus, né, acredito que a igreja não deva passar pela grande tribulação, né? Eu acredito no arrebatamento pré-tribulacionista, prego isso e defendo isso com base bíblica, né? Mas eu sei, né, que de muitos irmãos no nosso meio, né, e de outras denominações que não creem dessa forma, né, que acreditam que não, que a igreja vai passar pela perseguição. Eu sempre, quando encontro irmãos, né, que têm essa linha de pensamento, eu falo, boa sorte porque eu não pretendo estar aqui, né? Boa sorte porque eu pretendo ser arrebatado, né? Eu acredito nisso e tenho confiado nisso, né? Mas a igreja sempre passou perseguição, porque nós não passaríamos, né? É o que eu disse antes, né? Se nós temos uma certa segurança, uma certa liberdade, isso não significa que nós não sejamos perseguidos, né? São perseguições que se dão em ambientes diferentes, são perseguições que operam de maneira diferente, né? Uma perseguição é aquela lá que você tem em países como a Coreia do Norte, né, onde você sequer pode exportar uma Bíblia, né, na China, né, nos países ali do Oriente Médio. São perseguições mesmo, né, que se encontrar você com um texto da Bíblia, você é morto. E não só você, toda a sua família. Ou é preso e tem que trabalhar até eternamente, até, né, morrer, né, perpétuo, né, prisão perpétua, né, é um tipo de perseguição. Mas observe que no nosso meio existe uma perseguição, né, uma perseguição jurídica, né, uma perseguição que tenta usar da lei, dos mecanismos, né, para impedir a igreja de avançar, para impedir a igreja de pregar, para impedir a igreja de manifestar os seus princípios, né, de defesa da família tradicional, de defesa do casamento entre homem e mulher, da defesa da maneira como nós educamos nossos filhos, né? Então existe sim uma perseguição, né? É uma perseguição que ela opera num meio diferente, né? Ela tenta se utilizar de ferramentas legais para impedir a igreja de avançar, né? Então existe uma perseguição, mas eu entendo também que, assim como a igreja de Jerusalém, nós devemos fazer essa análise e entender que não é por isso que nós estamos amedrontados, né? Não é por isso que nós estamos acanhados, né, ou tímidos na pregação do Evangelho, né? Não é por isso que a igreja para de crescer, e não é nessas condições, e nós nos colocamos também nessa posição, que a igreja continua manifestando, continua crescendo, continua expandindo. E eu acredito que, por outro lado também, há uma dificuldade das pessoas também se converterem mais hoje em dia do que na antiguidade, né? Porque antes você tinha, né, situações de uma pobreza extrema,
ou condições muito difíceis de vida, né, quando você tinha uma esperança, alguém trazia uma palavra de esperança, olha, Jesus é a salvação, Jesus traz liberdade, né, as pessoas se agarravam àquilo, falavam, então é isso que eu quero. Né, agora, quando você tem, para a glória do nome do Senhor, eu acredito, né, que quem está aqui, quem nos ouve aí pela internet, né, no Facebook, ninguém esteja passando fome, né, ninguém esteja em condições de não ter alimento, por exemplo, na sua casa, né. E eu acredito também que se tiver alguém que esteja numa condição assim, que procure a nossa igreja, que procure os pastores, né, que certamente alimento não vai faltar. Glória a Deus por isso. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Então nós estamos abastados desses recursos, né? Não nos falta nada, né? Lutas nós temos sim, problemas nós temos sim, né? Mas não nos falta nada, né? Então, de certa forma, quando não falta nada às pessoas, né, o que você vai dizer para aquela pessoa que ela tem de tudo já? Né? O que você vai dizer? Não, aceita Jesus. Mas daí, se aceitar Jesus, você vai ser mal falado pela tua família, várias pessoas vão deixar de falar com você, você vai perder uns amigos aí, né, porque as pessoas não querem, elas se opõem mesmo. Foi assim comigo, certamente foi com muitos dos senhores. Né, você aceita Jesus, né, quem não nasceu na igreja, né, eu digo quem se converteu depois. Você aceita Jesus, né, um determinado grupo de pessoas com que você relaciona, ele vai se afastar, é natural, é normal isso. Né? Agora você pega, eu vejo muito, né, as pessoas falando assim, determinada pessoa lá, fala, nossa, fulano lá tem uma família tão bonita, né, tem filhos, é próspero na vida, né, ou é empresário, ou né, tem dinheiro, tem tudo, né, é uma pessoa decente, é uma pessoa honesta, é um bom patrão, é um bom funcionário, né, tem de tudo na vida, não falta nada, só falta aceitar Jesus. Né? Você já ouviu isso, né? Mas é o tipo de pessoa que é o mais difícil de aceitar Jesus, porque não falta teoricamente nada. Mas nós olhando, né, nós como igreja olhando para uma vida de uma pessoa assim, por mais que ela seja decente, honesta, né, cumpra com seus deveres em todos os sentidos, né, seja uma pessoa bem vista na sociedade, na família, né, se falta Cristo, falta tudo. Se falta Cristo, falta tudo. Né? Mas a pessoa não percebe isso, porque aparentemente não lhe falta nada. Então, por isso que eu digo que hoje em dia, muitas vezes, é mais difícil você pregar o evangelho, esse evangelho da perseguição aqui, ele é mais difícil de ser pregado das pessoas entenderem, porque elas não estão passando por uma perseguição, assim como a igreja de Jerusalém passou. Né? Porque existe uma perseguição velada, existe uma perseguição encoberta, né? Existe uma perseguição política. Né, mas ela não efetivamente se concretiza, né, nas nossas vidas. Né, nós ainda temos liberdade, né, da mesma forma que foi colocado. Então, esse contexto de perseguição, como eu disse, ele parece ser contraditório. Como é que você mata uma pessoa, você tira uma pessoa da igreja, vai ali fora, apedreja ela, não era para todo mundo ter se assustado e sair correndo? E foi, de certa forma, o que aconteceu, né? Todo mundo foi disperso, porque mataram Estevão, mas os demais também foram perseguidos. Fala, agora a gente matou um, vamos matar o resto também. Né? É aquela síndrome do tubarão, né? O tubarão, ele é mansinho quando ele está ali. Agora, você coloca uma gotinha de sangue e entra em contato com a narina dele, ele fica frenético. Né? Pode ser o bicho que for na frente dele, ele vai estraçalhar aquele bicho. Então, de certa forma, a perseguição é mais ou menos isso. Matou um, vamos matar o resto agora. Então, houve uma grande perseguição. O texto fala isso, uma grande perseguição. Estevão foi assassinado, mas os demais também foram perseguidos. E o contraditório é que a igreja continuou expandindo e crescendo. Mesmo com perseguição, mesmo com prisões, mesmo com assassinatos, a igreja continuou continuou crescendo, né? Então, a igreja, diante da perseguição, ali no nosso tópico, diz que, embora perseguida, ela não ficou fragmentada. Né? E é algo importante da gente entender. Ela não ficou desorganizada. Existia uma ordem. Tinha Cristo, que é o cabeça, tinha o Espírito Santo sendo derramado, as pessoas sendo batizadas,
mas tinha os apóstolos, os líderes da igreja, tinha ali os diáconos, né, que foram estabelecidos, né, como auxílio dos apóstolos, tinha ali os seus ministros, os seus pregadores, né, e quando houve a perseguição, muitos iam se dispersando. E de certa forma nós podemos compreender que essa perseguição ela foi uma permissão de Deus, né? Porque eles estavam extremamente cômodos e confortáveis. Você imagina uma igreja de Jerusalém, a primeira igreja a ser batizada com o Espírito Santo. Imagina a unção daquele povo, né? Aquele povo que viu o Senhor Jesus, que reconheceu que Ele ressuscitou. Então veio o Espírito Santo e os batiza, né? E eles ficam cheios ali do Espírito Santo. Então eles estavam, imagina aquele culto abençoado, você já deve ter participado de um culto assim, do ambiente assim, né? Que você vem para o culto e começa a cantar aqueles louvores, e é o melhor lugar do mundo se estar, você não quer que aquilo termine, né? Você pode passar a noite toda ali entoando louvores, ministrando a palavra, e o povo orando, e o povo chorando e clamando ao Senhor, e sendo arrebatado no Espírito, e falando em línguas estranhas. Não é um ambiente, é o melhor ambiente que nós, cristãos, né, temos para estar. É um ambiente que não precisa nem ter fim, o bom é estar aqui. Então eles estavam nesse espírito, falando, o bom é estar na igreja, eu quero que chegue o domingo de novo, né, porque eles começaram a reunir a partir de então no domingo, né, porque no sábado não podia, né, então eles se reuniam no domingo. Sábado era o dia dos judeus que guardavam o sábado. Então nós vamos no domingo, não pode ir no sábado, vamos no domingo. Então tradicionalmente a igreja começou a se reunir no domingo. Então é aquele espírito que você tem, eu acredito que todos os que estão aqui têm esse mesmo espírito, falar, hoje é domingo, hoje é o dia de eu ir na igreja, hoje vai ter escola bíblica, hoje vai ter Santa Ceia, hoje eu não posso faltar, eu preciso estar lá. Né? Esse espírito é o que manifestava no coração deles. Falar, nossa, hoje eu vou orar em língua de novo, hoje eu vou na igreja e hoje vai ser bênção. Então estava tudo bem na vida deles, mas o Senhor permite essa perseguição, porque a intenção não era ficar só aquele grupo ali. Né? Como é que o evangelho chegaria até nós, se aquele povo lá não tivesse sido perseguido? Se aquele povo lá, a igreja de Jerusalém, não tivesse sido perseguida, muito provavelmente a bênção ia ficar só ali naquele grupo. Eles precisavam ser perseguidos para eles correrem para outras cidades, e daquelas cidades para fora do país, né, para o evangelho ir crescendo e sendo divulgado até chegar até nós. Você veja só como Deus faz as coisas, né? Então, realmente, é uma dádiva, é uma preciosidade, a oportunidade que nós temos de vir hoje à igreja, de sentar em cadeiras e ouvir a palavra de Deus, é uma oportunidade, né, irmão Joel, única e preciosa, né, que nós temos, né? E o preço foi preço de sangue. Em primeiro lugar, o sangue do Senhor Jesus, que é o mais importante, né? Não podemos esquecer nunca, mas o sangue de irmãos que caíram, que tombaram lá atrás, né? Na boca de leões, que foram decapitados, né? Você imagine só uma perseguição, o que é isso, né? Você ser preso com a sua família, aí você vê a sua esposa, o seu marido, os seus filhos sendo degolados na sua frente. Você veja o que é uma perseguição, você veja o que é a tentativa do inimigo de cessar, né, com o crescimento da igreja. Né? E para a glória do Senhor nós não passamos por isso, né? Nós não estamos passando por isso e não vamos passar em nome de Jesus. Né? Não vamos passar por isso em nome de Jesus, que somos uma igreja que está posicionada, firme, e não vamos nos mover daquilo que o Senhor já nos concedeu. Então, uma igreja perseguida, mas não desorganizada, não fragmentada. Uma igreja em luto, sim. Né? Estevão tinha sido assassinado, vários tinham sido presos, muito provavelmente iriam ser executados, mas era uma igreja que estava de luto, mas que não se movia pelo luto. Né? Porque a esperança da igreja estava sempre em Cristo. Cristo morreu, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então, da mesma forma, essa era a esperança da igreja. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. Né? No contexto, favorece que eram os cristãos compassivos, eles fizeram um lamento antes também de fugirem e serem dispersados. Então, antes eles sepultaram Estevão, eles prantearam Estevão, e depois
aguardaram também serem perseguidos. Falaram, então, se Estevão morreu, né, foi perseguido, foi morto, então há a possibilidade também, né, você observa esse contexto, né, você enterra alguém que foi morto por causa da fé, e aí você pensa assim, agora será que é a minha vez? O próximo será que vai ser eu, vai ser a minha família? Então eles começaram a fugir. Né? Uma igreja que estava sendo perseguida, estava de luto, mas não estava desesperada. Né? Olha a característica deles, né? Porque a palavra desespero vem de desesperança, né? De quem não tem esperança. Né? Nós temos ou não temos esperança? Nós temos esperança, a nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. Né? E se Ele nos prometeu, nós estamos nessa palavra, nós estamos nessa esperança. Então, somos perseguidos sim, muitas vezes estamos de luto sim, estamos tristes muitas vezes, estamos ali batalhando cada um a sua luta, as suas dificuldades, né, do seu dia a dia, né, irmão Carlos? Mas estamos firmes na rocha, estamos colocados ali numa situação de total esperança e não de desespero. Nós temos em quem confiamos, nós sabemos a direção que estamos caminhando. Se tiver perseguição, vai ter perseguição mesmo, mas a nossa esperança é Cristo, e não aquilo que os homens nos colocam, as situações que os homens nos impõem, né, muitas vezes. Então, nesse caminho de fugir das perseguições, olha o que acontece, eles não paravam de falar de Cristo, né? Porque no coração deles, o Cristo estava vivo, Cristo estava ali totalmente ativo, né, nas suas vidas, né? Apesar de maneira não corpórea, mas através do Espírito Santo, Cristo estava com eles, né? Me lembra muito, né, aquela passagem de Moisés no deserto com o povo, onde o Senhor, Êxodo 33, coloca lá, Egresso, se for possível, Êxodo 33, 14, 13, procura aí para nós, por favor. Então, Deus fala assim para Moisés, olha, vai indo na frente, eu vou ficar aqui, mas eu vou mandar um anjo com vocês. Né? Vai o anjo que vai ficar tudo bem. Aí o povo começa a chorar, gritar e clamar, e Moisés fala assim, não, Senhor, nós não queremos anjo. Né? O anjo é muito bom, é forte, eu sei que ele vai dar conta do recado, né? Se o Senhor está mandando ele, né? O anjo deve ser bom, né? Se o Senhor mandou um anjo, deve ser um anjo forte, né? Não, nós não queremos anjo, nós queremos o Senhor. Se o Senhor não for conosco, né, ai de nós não vamos sair daqui. Enquanto o Senhor não se mover, a gente não se move. Né? Isso, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Né? Então, esse contexto aqui eu vejo a igreja fugindo, sendo perseguida, mas o Senhor estava com eles. O Senhor era uma coluna de fogo ali com eles, no coração deles. Agora a coluna de fogo não estava mais fora. A coluna de fogo era eles mesmos, dentro deles, o Espírito Santo. Falaram, agora não tem quem me segure. Onde eu vou, o Senhor vai comigo, porque eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Por que eu temerei? Eu vou para onde for, o Senhor está comigo. Né? Então eles não tinham esse medo, né? O medo que muitas vezes nos aplaca, nos assola. Né? Eles não tinham esse medo, eles estavam sendo perseguidos sim, estavam sendo mortos sim, estavam contristados com a morte de muitos, mas eles não estavam temerosos, eles tinham esperança e, acima de tudo, eles sabiam que o Senhor estava com eles. Então, nós devemos ser uma igreja que atua, que age na sociedade, que nós devemos crer que o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está sempre assentado aí contigo, é o Senhor que entra no seu carro, nas suas viagens, é o Senhor que está contigo nos seus negócios. Né? E se tiver perseguição, é o Senhor que vai estar contigo nas perseguições também. Então eles não paravam de evangelizar. Chegavam em qualquer lugar, né? A paz do Senhor, né? Shalom Adonai, né? Como eles se saudavam na época. Não importa. Você já ouviu falar de Cristo? Quem que é esse Cristo? É um judeu que foi morto, ele era o Messias, né? Ele foi morto, mas
foi crucificado e ressuscitou, e está vivo. E essa era a pregação deles, o Cristo ressuscitado. Eles pregavam a cruz, né, mas a cruz vazia. Eles pregavam a cruz, mas a cruz sempre estava vazia, porque o Senhor estava vivo e com eles. E dessa maneira, eles iam evangelizando e a igreja ia crescendo, né? A sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Então não tem crescimento, não existe igreja. Na verdade não é nem igreja, né? Se não tiver Bíblia, se não tiver o Espírito Santo, não é igreja, né? Pode abrir o que quiser, pode citar filósofo, pode falar o que quiser. Se não tiver o Espírito Santo, se não tiver palavra, não é igreja. Pode ser outra coisa. Pode ser, né, reunião de clube, de sindicato, pode ser, né, qualquer coisa, mas não é igreja. E igreja tem que ter palavra e tem que ter o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, né, sem Espírito e sem verdade, né, não faz sentido nem a nossa caminhada. Né? Eu tenho orado muito por essa obra, né, que o pastor Vicente sempre tem nos pedido, né? Orem pela obra, né, aqui do lado, né, nosso novo templo. Por quê? Porque não faz sentido, né? Se a presença de Deus está nesse ambiente aqui, e se a gente ficar sabendo, não, no novo templo lá eu não vou, né? Vai que o Espírito Santo fala isso para você, né? Não, ali eu não vou estar. Falei, então eu também não vou. Então eu fico aqui na igreja velha, não é verdade? Então eu fico aqui onde eu estou, porque eu não quero ir aonde o Senhor não está. Se o Senhor vai estar, então eu também quero estar, né? Então é algo que que o pastor tem pedido, né? Ore pela nossa obra aqui, para que tudo vá bem e para que o Espírito de Deus esteja no nosso meio agindo, né? E como eu disse, né? Já se levantou os enviados do diabo aí para tentar atrapalhar, então quer dizer que Deus está na obra, né? Porque está incomodando, porque se existe perseguição é porque está incomodando. Correto? Se você pegar aqui no próprio texto de Atos, lá pelo capítulo 16, mais ou menos, 15, 16, 17, Paulo vai com Silas, está numa determinada cidade, ele está pregando todo dia, ele vai e prega na sinagoga, e ninguém está incomodando ele está pregando, né, ele está discutindo ali com os mestres, né, da lei, mas ninguém está perseguindo ele. Aí uma mulher sempre interpunha no caminho, né, uma mulher endemoniada, uma mulher que ficava gritando, esses homens aqui são servos de Deus. E ela estava falando a verdade, ela não estava mentindo. Mas Paulo se irritou com aquilo, ele vira para ela e fala assim, sai demônio que você está atrapalhando o meu caminho aqui. O demônio sai dela e ela é liberta. Fala, aquele ato dele expulsar aquele demônio incomodou alguns poderosos da cidade. Porque aqueles homens usavam aquela mulher como vidente e ganhavam dinheiro. Você observa que só Paulo pregando, ele não estava incomodando ninguém. A pregação em si, ela já incomoda, né? Mas enquanto você não mexe em alguns sistemas, né? Enquanto você não mexe no sistema das coisas, né? E o Senhor mesmo declarou, o Senhor Jesus declarou, né? O Senhor deste século é o dinheiro, são as riquezas, né? Esse é o Senhor, né? Que muitas vezes governa os homens, né? A riqueza, por quê? Porque a riqueza dá acesso ao poder, né? Poder e riqueza estão atrelados, né? Amém ou não amém? É assim. Então, quando mexeram, né, no sistema de coisas daquela cidade, né, no sistema que trazia benefícios financeiros para determinadas pessoas, aí então Paulo e Silas foram presos, foram açoitados. Aí então teve perseguição. Enquanto eles estavam pregando, tinha sempre uma pessoa que se convertia, ia se convertendo. Ok, não mexeu no sistema das coisas. Quando ele expulsa um demônio, ele começa a mexer no sistema, né, dá uma chacoalhada, né, naquele sistema daquela cidade, aí então os poderosos se levantam e começa uma perseguição. Né? Você observa que enquanto a igreja está quietinha aqui dentro, né, louvando a Deus, pode fazer barulho com som, né, e não está incomodando entre aspas, né, mas está tudo certo. Agora, quando a igreja sai das suas portas e vai para fora, como o pastor Vicente mesmo colocou ontem, né, sai nas ruas da cidade declarando Toledo é do Senhor Jesus, aí você começa a mexer no sistema, aí você começa a incomodar alguns poderosos, aí você começa a ter algum tipo de perseguição. Né? Então, logo, começa a
dentro de uma perseguição que não é a mesma perseguição, né? Vamos colocar dentro do contexto, né? Não é a mesma perseguição da igreja de Jerusalém, mas existe uma perseguição, existe um posicionamento, o que deve nos alegrar, o que deve trazer alegria para nós. Se tem perseguição, é porque a igreja está no caminho certo. Se tem alguém se levantando contra a igreja, opa, Deus está agindo, Deus está aqui, Deus está no nosso meio. É Deus que está no controle dessas coisas, né, dos projetos da igreja. Essa evangelização era centrada na palavra, né? Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, né? Eles não iam lá e ficavam falando, nós fomos perseguidos em tal cidade, né? Coitado de nós, perdemos tudo o que tínhamos. Não, chegavam lá e pregavam a palavra. Por que vocês estão sendo perseguidos? Por causa de Cristo. Quem que é Cristo? É o nosso Salvador, é o nosso Senhor, aquele que nos prometeu a vida eterna, aquele que foi crucificado, mas que hoje vive e reina. Né? Essa era a palavra que eles pregavam. E uma evangelização centrada em Cristo. Né? Não existe pregação se não for por Cristo. Né? Você pode ministrar tudo que você quiser, pregar do que você quiser, fala que se não pregar Cristo, não faz sentido. E entenda bem, né? Eu já ouvi um disparate uma vez, um pregador, não aqui, né? Os pregadores aí da internet, né? Às vezes em quando a gente tem curiosidade, vamos ver o que esse camarada tem para dizer, né? Aí eu escutando a pessoa, daí ele falando assim, mas os pregadores hoje em dia estão pregando Daniel, né? Estão pregando Davi, não estão pregando a Cristo. Eu falo, mas a Bíblia diz, né, que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas que viriam, né? Que Cristo é a manifestação da verdade. Mas tudo aquilo que está no Antigo Testamento revela também a Cristo. Se eu estou pregando Davi, eu estou pregando a Cristo também, né? Porque é a manifestação da verdade. Né? A diferença é que Davi era um homem assim como nós, né? Cometeu erros, inúmeros erros, né? Sansão, Moisés, né? Todos eles eram homens como nós, falhos, né? E eles eram uma representação daquilo que estava vindo. E a fé deles é a mesma fé que nós temos hoje em Cristo, era a fé deles. Então não tem nada demais eu pregar Daniel, eu pregar Isaías, né? Eu pregar o Antigo Testamento dentro de um contexto evangelístico. Né? Então às vezes você ouve umas coisas assim que você fica de cara, né? Mas tudo bem. Então pregar a Cristo, essa é a centralidade do Evangelho. Né? A nossa Bíblia não é só o Novo Testamento, ela tem o Antigo Testamento também. Se está ali é porque faz parte da Bíblia. Se está na Bíblia, é passível de ser pregada. Amém ou não amém? Então, Cristo está presente em toda a Bíblia. Então, a gente não tem que se amedrontar de pegar a palavra que o Senhor nos revelou. Né? Eu vejo muito aqui, né? Eu não sou um pregador assim tão ativo em termos de pregação, mas sempre vejo os homens que estão aqui, né? Especialmente o pastor Vicente, né? Que é o nosso líder, sempre fala assim, eu estava estudando uma palavra, eu queria pregar tal palavra, mas o Espírito Santo me incomodou e hoje eu vou pregar essa palavra aqui. Né? Porque é assim, porque Deus fala desse jeito. Fala, você estuda uma palavra, mas Deus mandou pregar outra. Porque Deus que está no comando, é Deus que nos dirige. Amém? Então a igreja que se expande, a igreja que cresce, ela é uma igreja, então, perseguida sim, mas é uma igreja que evangeliza, e é uma igreja que dá suporte à evangelização. Você observe que isso tem correlação com a organização da igreja. Os apóstolos e toda a igreja foi perseguida, os apóstolos em si, eles não fugiram, né? Eles fugiram, repare só, né? Reflita aqui comigo, né? Quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, todos fugiram, né? Todos fugiram, né? Com exceção de João, né? João que estava sempre ali junto com as Marias, né? Com as mulheres, ao pé da cruz, inclusive, todos fugiram. Agora não, agora a igreja foge, mas os apóstolos ficam. Os apóstolos ficam, falam, não temos nada a perder não. Nós não temos nada a perder, vamos perder nossa vida não é nada. A nossa vida agora é Cristo. Né? Então eles dão um exemplo, vai ser perseguido? Não, foge porque a gente não quer ver vocês morrer. Não, vocês vão ficar? Nós vamos ficar. Nós vamos ficar porque nós não temos nada a perder, nossa vida é Cristo agora.
Você vê a mudança de atitude desses homens. Antes amedrontados, agora encorajados, cheios, do testemunho, cheios do Espírito Santo. Eles mesmos também estavam sendo perseguidos. Eles mesmos também tinham as suas famílias. E foram perseguidos e foram mortos também, no seu devido tempo. Quando o Senhor permitiu. Quando o Senhor permitiu, eles foram mortos. Até o Senhor falar, ainda não. Prenderam Pedro, mataram Tiago, depois de um tempo assassinaram Tiago, aí depois prenderam Pedro, vocês lembram dessa passagem, como Pedro foi solto depois, por obra do Espírito Santo, o anjo que abriu as celas, enfim. Mas é dessa forma, eles foram perseguidos, foram presos também, e foram mortos no seu devido tempo. Enquanto o Senhor não permitir, nós vamos continuar pregando a palavra, fazendo a obra, porque nós nos movemos por aquilo que o Espírito Santo que habita em nós nos dirige. Não pelas vontades que antigamente reinava sobre a nossa vida. Antes eu fazia o que eu queria, não, agora eu faço o que o Espírito Santo me manda fazer. É bem diferente. Então, é uma igreja que dá suporte à pregação. Então, Filipe foi com vários ali, chegaram na Samaria, começaram a pregar. Vários se converteram lá em Samaria. Aí Pedro, Tiago, os que estavam em Jerusalém, falaram, nós precisamos ir lá também, ministrar sobre eles o Espírito Santo. Então eles desceram, foi João e Pedro, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Com qual finalidade? Eles foram lá tomar um café? Foram lá ficar hospedados na casa dos irmãos? Não. Eles foram lá para orar para que aqueles irmãos recebessem também o Espírito Santo. Como eu disse antes, igreja sem a presença do Espírito Santo não é igreja. Tinha já a palavra estava pregada. Falaram, agora vamos orar para receber também o Espírito Santo. Se Deus não vai conosco, nós também não vamos. Então chegou a palavra, chegou o Espírito Santo junto, porque não anda sozinho. Então, esse suporte é o que a gente visualiza, a gente vislumbra também na nossa realidade. Daqui a uns dias nós vamos ter o Congresso de Missões, pastor? E mais uma vez, e algo que me tocou muito no ano passado, esteve aqui conosco o missionário ali de Roca Salles, o missionário, como é que é o nome? Pastor Renato, Pastor Renato, que é missionário lá em Roca Salles, que é uma das muitas cidades que foi acometida lá das enchentes e tal. Então, eles perderam literalmente tudo. Então, casa, carro, a igreja, escola, não tem mais nada lá. A cidade está tendo que ser reconstruída. E imagina como é que fica o moral de um povo assim. Imagina os crentes ali, imagina nossos irmãos naquela situação. Imagina um missionário numa situação dessa. Como é que eu vou pregar agora, Com que inspiração vou pegar? E daí ele foi trazido, ele e a sua esposa vieram para cá, estiveram aqui conosco, e muito provavelmente nesse congresso de missões eles vão estar novamente, a igreja vai trazê-los novamente. E a palavra do pastor presidente lá de Roca Salles, que o pastor Vicente declarou aqui para nós, foi que depois que ele veio e esteve aqui conosco, quando ele voltou lá, as suas forças foram renovadas. Olha só, ele esteve aqui conosco, recebeu o abraço dos irmãos, viu aqui uma igreja toda orando por eles, eles receberam doações lá, tanto em dinheiro como em alimento também, estão sendo supridos nas suas necessidades, mas acima de tudo, ele veio para cá e viu uma igreja orando por eles lá, uma igreja aqui orando por eles que estão lá, então ele teve as suas forças renovadas, olha que bênção. Olha que bênção isso, e nós acreditamos que ele vai estar conosco aqui novamente. Você perceba que é uma igreja, nós devemos ser uma igreja que dá suporte, Não é a igreja que só pega o irmão, assim, vai lá e prega, e abandona lá a pessoa. Não, é a igreja que dá suporte. Você está precisando de alguma coisa aí? Está faltando alimento para você? Não, eu tenho. Fala, o que está faltando? Não, eu preciso que ore. Fala, não, quem é missionário sabe, pastor Marcos? Precisa de uma bicicleta, Lá, o povo lá da Amazônia muitas vezes precisa de barco, para ir nos lugares. Precisa de um carro, precisa de alguma coisa, de alguma ferramenta. Eu preciso de um som, preciso de um microfone. Eu preciso de um violão para poder fazer aqui o louvor.
Fala, mas isso é dar suporte. Eu acredito que nós, Igreja de Toledo, nós somos uma igreja que dá suporte às demais igrejas que estão sob a nossa responsabilidade. É mais um sinal que nós estamos no caminho certo. E por fim, nós vamos encerrando por aqui, né, uma igreja que sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto, né? Então, uma igreja que não discipula por meio do Espírito, é uma igreja que está incompleta. Então, a nossa análise, né, a nossa conclusão aqui deve ser que uma igreja que é perseguida, sim, mas uma igreja que expande. Mas que expande como? Só em números, né? Só um salão lotado de gente não significa uma igreja crescendo. Né? Um ambiente cheio de cadeiras, com um monte de gente assentado, não é uma igreja. Né? Uma igreja é uma igreja que vem sim, que se reúne, que louva, que canta, né? Que prega a palavra, mas que para fora das suas portas também se posiciona, também se manifesta, também continua ampliando, né, o seu território espiritual dentro daquilo que Deus determinou. Então, a nossa comparação, o nosso espelho, né, deve ser sempre lá, né, como um exemplo, né, a igreja de Jerusalém, que, dadas as devidas proporções, também a gente tem que ter consciência de que não era uma igreja perfeita, assim como nós também não somos perfeitos, mas aquele que opera em nós, esse é perfeito, né? Esse é perfeito, e ele continua conosco, continua nos abençoando e nos dando essa graça. Portanto, né, sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos, né, que os apóstolos, que Filipe ali usavam para evangelizar em Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, e esse é o exemplo que nós devemos seguir. Uma igreja que continua firmada na palavra de Deus para o seu crescimento sadio. Deus abençoe a todos, esperamos que todos tenham recebido a mensagem, o ensinamento de hoje, na graça do Senhor Jesus. Amém.